vocês? Vamos para mais uma aula do EJA, né? Agora, o conteúdo de ciências, tá? Nós vamos dar continuidade, então, à origem e transformação do solo, unidade 3, né? Só que nós vamos abrir a apostila na página 9 e 10 para falarmos do conteúdo, né? E depois nós vamos estar fazendo as atividades da página 12 e 13. Olha lá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre diferentes tipos de solo, tá? Então, além da água e do ar, o solo apresenta alguns componentes básicos, como areia, argila e o silt. Esse silt, ele é também chamado de limo. A quantidade desses componentes é o que define o tipo do solo. Por exemplo, nós temos umas imagens aqui embaixo, né? Então, compare nas imagens a seguir o tamanho das partículas de cada componente do solo. Nesse desenho aqui, nós temos as partículas da areia, certo? Do lado, nós temos as partículas do silt. E esse, por último, da argila, tá? Percebam que a areia é a maior partícula que compõe o solo, podendo ser vista a olho nu. Embora um grão de areia seja pequeno para nós, ele é grande perto dos demais grãos que compõem o solo. Observe na imagem das partículas de cada componente do solo que o espaço entre os grãos de areia é maior. Olha só, por quê? Porque eles são maiores, então a delimitação do espaço entre eles também tem que ser maior, tá, pessoal? Dessa forma, há mais espaço para a passagem de água e ar. Como a água passa facilmente entre os grãos de areia, levando juntos nutrientes, esse tipo de solo normalmente não apresenta muitas plantas. Vamos voltar aqui e observar, pessoal, Aqui nós temos uma mão e nessa mão tem um punhado de solo, umedecido com bastante água. E aí vocês vão tentar fazer uma bola. Se você não conseguir fazer uma bola, o componente em maior quantidade é areia. Se ela não conseguir formar essa bolinha, né? Então a areia em quantidade maior, ela não permite que você consiga fazer formatos com ela, tá? Se você formar uma bola solta, que vai desmoronar, porque a hora que você espremer, ele vai esparramar. Se formar uma bola compactada, quando você consegue modelar essa areia, ela já não vai ser somente areia, ela vai virar uma argila, certo? Olha só, ao pegar a areia nas mãos, é possível perceber que ela é áspera, tá vendo? Se ela não tiver bem úmida, né? Ela não vai formar a bolinha que a gente fala, tá bom? Vamos para a página 10 agora, Como eu já falei no nome da argila, né? A argila é a menor partícula que compõe o solo, não podendo ser vista a olho nu. Como os espaços entre os grãos de argila também são pequenos, a água e o ar têm dificuldade para passar entre eles. Por isso, os solos argilosos retêm a água e encharca com facilidade e faz com que forma o barro, certo? Aqui nós temos duas imagens, Após um período de chuvas, é comum que a água fique empoçada nos solos argilosos. Por isso que a gente não consegue andar muito bem nas estradas de terra quando chove bastante. Forma o barro, olha lá. Aqui nós temos uma mão cheia de argila em forma de torrões, quando ela está seca. Quando ela está molhada, ela fica bem pegajosa, tá, pessoal? Continuando, entre os componentes do solo, o silt é uma partícula de tamanho intermediário. Ela fica entre o tamanho da areia,
das partículas de areia e entre o tamanho das partículas da argila. Ela fica aí no meio termo, certo? Esses solos são ricos em silt, porque ele retém a água e o ar na quantidade ideal. Por isso, ele se transforma em solo fértil. Ele é rico em matéria orgânica, contendo grande quantidade de humus. O que é humus, pessoal? Humus é um produto da decomposição de restos de animais e plantas, que nada mais é a decomposição de matéria orgânica, tá? Aqui, ó, é um solo bastante rico em silt, ó, né? Eles são adequados para os desenvolvimentos das plantas, das plantações, né? E ele, ó, a capacidade de deixar a água passar ou de retê-la é conhecida como permeabilidade do solo, tá? E ao pegarmos esse solo na mão, ó, nós podemos perceber que ele é fofo, tá? Então, para a gente entender tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos aqui na página 12, na página das atividades, tá? E nós vamos fazer. Vocês têm aqui desse lado da folha essa tirinha aqui que eu já recortei, tá? Por que eu recortei? Nós vamos usá-la para pôr aqui na nossa atividade. Então, vamos lá, pessoal. Número 1, ó. Leia as informações sobre os diferentes tipos de solo e assinale as alternativas corretas. Depois que assinalar, recorte as imagens da tira lateral, que é essa daqui, e colhe-a nos espaços correspondentes a cada tipo de solo, certo? Então, vamos lá, pessoal, ó. Aqui é a parte rico em areia. Então, eu só vou fazer o xizinho aonde for verdade, tá? Então, aqui percebam que eu já fiz o meu xizinho. Eu percebi que a areia é um grão maior que o silt. Sim, ela é verdade. E que a areia é áspera, mas ela não é rica em nutrientes, por isso eu não fiz o X. E nela também as plantas não se desenvolvem com facilidade, por isso eu não fiz o X. Então eu só vou assinalar o primeiro e o segundo, ok? E agora nós vamos colar aqui, ó, nesse espaço, o solo que pertence para a areia. Então, eu vou procurar aqui, na minha tirinha, eu já delimitei qual que é qual aqui, ó. Então, percebam que aqui eu já escrevi que aqui é argila, silt, ó. Esse grão é o grão de areia, então eu vou recortá-lo. Vou colocar aqui. Esse outro aqui também, ó, que é mais clarinho, que tá na mão, é também areia. Então, nós vamos colocar aqui. Certo? Continuando agora. O solo rico em argila. A argila é o menor grão que compõe o solo? Sim, nós estudamos lá atrás que é sim. Então, eu vou fazer um X nela, tá? Também vimos lá atrás que quando a argila é molhada, ela se torna pegajosa, então ela é verdadeira. Percebemos também que ela não se encharca com facilidade, então eu não vou fazer o X aqui, porque aqui está falando que ela encharca, mas não é verdade. E também ela não é o solo ideal para o desenvolvimento de plantas, tá? E aqui está dizendo que é. Então, de novo, só vou assinalar as duas primeiras, as duas últimas não. Vamos aqui então, ó, procurar qual que é o solo da argila. Então, de acordo com o que eu estudei lá atrás, esse é o solo de argila e essa aqui é a mão que segura a argila, certo? Vamos deixar aqui no lugar certinho. Só sobrou essas duas figuras. Então, automaticamente a gente já percebe que essa denomina-se o silt, o solo do silt, certo? Vamos lá, vamos ler aqui o solo do silt, ó.
rico em silt. O solo rico em silt é um grão maior, o silt é um grão maior que a argila. Sim, ela é maior que a argila, tá bom? Então é verdade, então eu assinalei, certo? Ele é pobre em nutrientes? Não, ele não é pobre. Ele é o solo mais indicado para o desenvolvimento de plantas. Então isso é verdade, na verdade é mentira, né? Então eu não vou assinalar. Outra coisa que não é verdade é que ele não possibilita a passagem de água e ar entre os grãos. Isso é mentira. É isso que torna ele mais produtivo, tá? Então, essa informação aqui é falsa, por isso eu não assinalei. E a última que eu assinalei, que ela é verdadeira, é que é o mais adequado para o desenvolvimento das plantas, ok, pessoal? Então, as nossas figuras aqui vão ficar nessa ordem, tá? Observem bem. Agora vamos para o número 2. O número 2 da atividade é colocar verdadeiro e falso para as frases, tá? Então, V vocês vão usar para colocar nas frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, letra A. O solo rico em argila se encharca com facilidade? Sim, então é verdadeira, pessoal. O solo arenoso, que é o de areia, possibilita que a água passe facilmente entre os grãos de areia? Sim, é verdadeira. Então, vai colocar o V também, de verdade. Na letra C, o solo arenoso é rico em matéria orgânica? Não, então ela é uma afirmação falsa. A letra D. O solo rico em humus é o mais adequado para o desenvolvimento das plantas, pois contém muitos nutrientes? Sim, nós vimos que essa é uma afirmação verdadeira. Então, a letra V. E por último, a letra E. O solo argiloso possibilita que a água passe facilmente entre os grãos de argila? Não, isso não é verdade. Então, ela é falsa, certo? Agora, pessoal, no número 3, nós vamos falar sobre a ciclogravura, que é a arte de fazer gravuras em garrafas utilizando areia colorida, igual essa imagem que vocês têm aí embaixo, tá? O interessante é que muitas cores de areia são naturais. Então, ó, essas areias aqui, ó, vêm da praia do Morro Branco, lá do Ceará, tá? Vamos para, então, as respostas dessas perguntinhas aqui que eu pesquisei para vocês, tá bom, pessoal? Eu coloquei na lousa, vamos lá? Olá, pessoal. Assim como eu falei, ó, número 3, nós vamos falar sobre as ciclogravuras, tá? Então, na letra A, o que eles estão perguntando na letra A? De onde vem a areia utilizada para fazer as gravuras nas garrafas? Então, eu pesquisei para vocês e encontrei a seguinte resposta: que a grande maioria das areias que são utilizadas nesse trabalho tem sua coloração feita pela própria natureza. Somente a cor verde e a cor azul são produzidas a partir da areia de cor branca, com adição de corantes, tá? Então, só o verde e azul que vai precisar do corante para formar a cor, certo? E, ó, os tons mais claros ou mais escuros das areias são obtidos na mistura das cores que já existem, ok? Agora a letra B. Como você explica a existência de diferentes cores de areia? Olha só, pessoal, que interessante. As cores das areias dependem muito do material de origem, que é a rocha-mãe dos sedimentos. Então, de repente, se essa rocha-mãe for vermelha, surge a cor vermelha. Se essa rocha-mãe tiver a cor
rosa, então a areinha vai ser rosa. Então, cada rocha tem um nome, cada rocha forma uma cor diferente, tá bom? Isso vai depender realmente da rocha que ela se origina, tá bom? Na letra C, está perguntando assim, ó. Tá pedindo pra gente, ó, cite duas características da areia. Eu citei aqui a areia grossa e a areia fina. O que difere uma da outra? Qual é a diferença? A diferença é que os grãos da areia grossa, elas variam de 2 a 4 milímetros. São pequeníssimos, mas ainda dá para se ver. A areia fina, os grãos variam de 0,5 a 0,42 milímetros, ou seja, muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho. Menor ainda que esse daqui, entendeu? Então, por isso que a diferença entre a areia grossa e a areia fina, tá? Depois nós temos a letra D. Desenhe sua própria ciclogravura na garrafa representada a seguir. E aí, pessoal, vocês vão pegar o lápis de cor de vocês e vão usar a criatividade, tá bom? Espero, então, que essa parte vocês tenham entendido. Se não entendeu, entre em contato, estou à disposição. Até a próxima aula, pessoal!